Olá, que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida. Nós temos aqui uma palavra muito especial da parte do Senhor. É o texto de Ruth. Nós vamos estar rapidinho falando aqui a história de Ruth. Vamos começar aqui pelo primeiro capítulo, verso 6, quando diz: Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas duas noras para a sua terra. E aí o capítulo 2, o verso 8, verso 8 em diante, vai dizer assim: Então disse Boaz a Ruth: Ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas, preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. E o 11, Boaz respondeu, né? Aí ela se inclinou, agradeceu e Boaz respondeu: Contaram-me tudo o que você tem feito com sua sogra depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal para viver num povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Uma palavra linda da parte do Senhor. E Deus vai te abençoar muito através dessa palavra. Eu peço a você que não se esqueça de dar like, se inscrever, compartilhar. Tem muita gente precisando da palavra de Deus, tá bom? E essa palavra, ela vem nos fazer refletir uma coisa algo muito bonito. Ruth era uma mulher que ela, junto com sua sogra, ela era temente a Deus, ela estava numa terra onde aconteceu muita fome. O seu esposo e o esposo da sua outra parente também haviam falecido, eram irmãos. Então ficou a sogra e duas noras. E elas resolveram então migrar para a terra natal de sua sogra. Ela poderia ter ficado com a família dela, mas ela não quis. Ela quis ir junto com a sogra. Eram muito amigas. E foi só então Ruth e sua sogra. A outra nora voltou para sua família. E por esse exemplo de Ruth, onde ela chegava, as pessoas olhavam ela como uma mulher diferenciada. Puxa, essa é Ruth, é aquela que deixou tudo para trás para seguir a sua sogra. Isso não é comum, nunca foi comum na história da humanidade, uma nora seguir a sogra, né? E Ruth fez isso. E então, Ruth, tentando ali, que era uma mulher jovem, buscar o sustento para ela, para sua sogra, ela foi parar ali na plantação de Boaz, que mais tarde ela vem saber que seria um daqueles que poderiam resgatá-la como esposa, porque naquele tempo, naquela cultura, era assim, a mulher, ela quando o marido morria, ela tinha que buscar um resgatador dentro da própria família do marido. E como não tinha lá na terra, aquela terra onde eles estavam, eles tiveram que voltar para a terra dos seus familiares para que isso acontecesse. E então Ruth, ela fica ali. Boaz, ele observa Ruth. Ele observa o exemplo dela, ele fica observando, mas sem nenhuma maldade. Deus estava cuidando de Ruth em cada detalhe. Deus, ele estava preparando a vitória de Ruth, ele estava preparando a girada na vida de Ruth. Uma mulher que começou ali naquela terra catando espigas. E Boaz começou a observar o exemplo dela. Todo o povo começou a observar o exemplo dela e falar muito bem dela. E o que acontece aí mais adiante na história, no capítulo 3, é que a gente vai ver que a sogra dá orientações à nora para que essa vitória fosse concretizada, a promessa fosse concretizada na vida de Ruth, para que Ruth viesse a ter novamente um casamento e uma família, porque nem sequer filhos ela tinha. E ela, seguindo orientações de sua sogra, Deus abençoou. Boaz viabilizou tudo, preparou tudo, viu tudo, se era realmente possível ele se casar com ela, conversou lá com os parentes, o parente que deveria ter ali a vez, o direito de se casar com ela, a pessoa não quis, então Boaz teve o direito de se casar com Ruth. E ele então assumiu Ruth como sua esposa, e Ruth deixou de ser aquela mulher que catava espigas para ser a dona de tudo com Boaz. E a gente vê aí como Deus ele é maravilhoso, como Deus ele honra os servos dele, aqueles que são fiéis, aqueles que confiam nele, aqueles que acreditam nele,
aqueles que são fiéis a Ele, né? Como Deus honra, como Deus é maravilhoso. Deus, Ele honrou Ruth. Ruth, ela não pensou nas consequências para seguir a sua sogra. E ela disse, eu vou contigo, o teu Deus é o meu Deus, onde você for, eu vou com você. E ela foi, Deus honrou. E Deus não deixou Ruth ficar sozinha. É assim na nossa vida. Quando nós nos mantemos fiéis na presença do Senhor e não olhamos as circunstâncias e não olhamos as dificuldades, Deus, Ele nos abençoa. Então vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena ter caráter, vale a pena se manter na posição, vale a pena porque Deus, Ele cuida nos detalhes, Ele honra nos detalhes. Ele honrou Ruth e Ele pode honrar você também. Da mesma forma, quando Ruth saiu da terra onde ela estava com fome, com desgraça, com tristeza, com luto, ela saiu de lá rumo à terra de sua sogra. Ela não sabia o que Deus estava preparando, mas Deus já estava preparando a vitória dela. E é assim hoje na sua vida. Confie a sua vida nas mãos do Senhor, porque Deus já está preparando a sua vitória, um caminho de vitória. Permaneça firme no caminho do Senhor. Permaneça firme na palavra do Senhor, obedeça ao Senhor, esteja firmado naquilo que o Senhor disse para você fazer. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir na sua vida, porque a promessa de Deus não tem tempo de validade, né? Então, confia no Senhor que Deus, Ele está preparando a tua vitória, Ele é fiel, Ele está te vendo, Ele vai te honrar, Ele não se esqueceu de você, o Senhor cuida de você. Deus abençoe sua vida grandemente.